Olá pessoal, a nossa aula de hoje nós vamos pintar lírios amarelos numa toalha de banho da Estilotex, e aí eu vou ensinar algumas técnicas para vocês do porcelanizado com um pouco do country misturado, porque a gente acaba envolvendo a mistura dessas técnicas para trazer um formato novo, uma forma nova de se pintar, e eu espero que vocês gostem. E a primeira parte o primeiro momento que nós devemos fazer é transferir o risco para a toalha. O que eu indico para vocês de casa é que quando vocês forem preparar risco para a toalha de banho ou de rosto, vocês procurem tirar a medida da barra, porque às vezes você tem uma barra de um tamanho na toalha de banho e na toalha de rosto um outro tamanho. Geralmente tem uma diferença aí em centímetros. E aí você marca essa barra numa folha, geralmente eu utilizo papel manteiga, para que você possa preparar esse risco e ter segurança de que ele vai ficar adequado na sua toalha, para não transpassar para fora dessa barra. Após vocês terem efetuado a transferência, sempre fiquem atentos a utilizar carbono para tecido. Eu ainda pego pessoas usando o carbono errado, o carbono de papelaria, e isso vai interferir na sua pintura, principalmente quando você for lavar. Se você corre o risco de manchar a pintura, e isso vai dificultar para você em casa. Então, sempre utilize ou carbono para tecido, e se porventura você ainda encontrar aquele carbono que geralmente se tira do olerite, ele também facilita muito. E aí vocês vão transferir. Procurem limitar essa barra com a fita crepe. Assim você vai pintar de uma forma mais tranquila, sem se preocupar que vaze ou que suje a tinta, transpasse para uma área que você não quer. Então depois você retira com cuidado e aí você vai ter o seu trabalho perfeito. Transferimos, nós vamos começar pelas folhas e depois vamos para a flor. Eu geralmente, quando vou pintar toalhas, eu gosto de utilizar o diluente para tecido, que é muito importante porque ele facilita a mescla, ele ajuda você a conseguir esfumar melhor, mesclar melhor as cores. E aí eu não tenho por hábito misturar na tinta, não há necessidade. Vocês podem utilizar um pincelzinho da Condor, eu estou utilizando o número 12, da referência 454. Que são os lixados, essa linha eu gosto muito. E aí eu passo o diluente na folha e venho com a cor base. Eu não preciso passar bem uniforme, é mais para umedecer o local. E em seguida eu vou com a cor verde bebê. Vou passar esse verde bebê no meio, sempre trabalhando o movimento circular, para que eu possa uniformizar essa tinta no meu tecido. Pessoal de casa, olha, tomem cuidado com esses tipos de excesso, ó. Geralmente as pessoas deixam esses excessos e isso atrapalha quando você vai para a sobreposição de cores. É sempre importante que a trama esteja preenchida. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso ver a cor da trama do tecido. Ela tem que estar preenchida por igual. Só que olha que interessante, se eu passar o dedo, olha, não sai tinta no meu dedo. Por quê? Porque eu não tenho isso. Isso é importante para minha pintura porque eu utilizo várias cores no mesmo lugar. Então, se você deixa esse excesso, vai te dificultar no momento da sobreposição. E aí eu pego a tinta aqui na lateral, cor verde mar. São cores novas da Crex, de lançamentos desse ano. E venho trabalhando como um contorno e esfumando em cima desse verde bebê. Olha que legal aqui a importância da fita crepe, limitando o espaço pra gente, porque eu posso ultrapassar sem medo, porque ela vai impedir que suje um espaço da qual eu não quero. Passe como um contorno e sempre vai esfumando. Sempre procure achar um gradê entre as cores. Geralmente as pessoas fazem isso, ó, deixa marcado, olha só. Eu consigo ver
visualizar onde está o limite da pincelada. Isso, para pintura em tecido, é errado. Então, você volta e trabalha com movimentos de vai e vem, ou movimentos circulares. Se você sentir que o seu pincel está carregado, tire o pincel. Tirando isso com muito... Observem que aqui nas outras duas folhas que eu fiz tem uma tonalidade um pouco mais forte, que é o cinza ônix. Eu não vou fazer isso em seguida. Eu preciso que essa tinta penetre na minha trama, no meu tecido, para que eu possa vir com sobreposição. Se eu faço o que vai acontecer? Eu vou saturar esse lugar, eu vou saturar de tinta e aí com essa como perder tonalidade com isso. Então, eu vou deixar secar um pouquinho. Enquanto isso, agora eu vou preencher a minha flor. Para ficar mais rápido e fácil, eu vou utilizar o pituá, o 462 da Condor. Pode ser o número 0, o número 2, ou um tamanho que você se sinta confortável. Também vou utilizar um pouco do diluente para umedecer. Vocês observem quando eu passo diluente, é mesmo para umedecer o local. Não precisa ser certinho, aquelas... Passo. E aí eu vou preencher por algema, também uma cor nova da Acrylex. Faça o preenchimento. Se tratando do risco, procurem, quando vocês forem transferir o desenho, não apertar tanto. Procure sempre achar uma tonalidade que você consiga visualizar, enxergar com facilidade. Porque geralmente as pessoas forçam muito o carbono e aí o que acontece? A tinta não vai conseguir cobrir e aí quando termina o trabalho, consegue visualizar perfeitamente o risco. Isso dá um aspecto não tão bonito para o trabalho. Eu sempre digo, quanto mais clave, melhor para você pintar. Se eu sentir dificuldade em espalhar essa tinta, nada me impede de voltar no diluente e passar por cima novamente. O diluente, pessoal, é um espessante. Ele retarda um pouquinho a secagem, mas ele nos facilita a tinta entrar melhor na trama, para que eu não tenha um excesso, ainda mais quando você tem uma pintura que você vai utilizar várias cores uma sobre a outra. Vocês vão preenchendo. Procurem deixar uniforme. E aí agora nós vamos começar a trabalhar luz e sombra. Eu vou voltar novamente no pincel cortado, no pincel chato. E eu vou utilizar a cor tijolo como primeira sombra. Quando eu estou fazendo a primeira sombra, eu geralmente vou fazer ela uma sombra mais estendida, olha. Então, eu passo e vou abrir essa tinta, porque ainda virá outras cores aqui. Se você faz uma sombra curta, o que vai acontecer? A próxima cor vai cobri-la por inteiro, e aí você perde a tonalidade. E o interessante, o bonito na pintura, é que você consiga visualizar todas as tonalidades da qual você utilizou. Então, isso eu vou fazer primeiro em todas as pétalas que estão embaixo. Movimento circular. Tudo que está embaixo leva a sombra. Então, essa pétala está em cima dessa. Então, para eu separar, eu vou colocar a primeira sombra com a cor tijolo. E assim eu vou fazendo em todas as pétalas. Procurem nunca deixar as do pincel da pincelada. Aqui tem show.
essa pétala que não tem sobreposição sobre ela, vocês procurem colocar a sombra mais em outros que estão embaixo. Na pintura de tecido, eu digo ter preguiça em esfumar, porque é isso que vai trazer uma mais bem de um bom acabamento no seu trabalho. Se você quando porventura eu coloquei muita sombra e eu quero diminuir essa sombra, em vez de você ficar movimentando a tirar, volte sempre na cor base e esfuma em cima dessa tonalidade. Porque o amarelo não vai conseguir cobrir a cor tijolo, mas eu consigo tirar a casca. Consigo suavizar essa sombra. Porque geralmente as pessoas têm por hábito ficar trabalhando circular para expandir. Só que aí você só vai expandindo a tinta e escurecendo o seu trabalho. Então, se você quer suavizar, volta sempre na cor base da utilizando. Que no nosso caso aqui é o amarelo gema. Mesma coisa lá na folha. Eu usei o verde bebê e o verde mar. Se eu achei que eu coloquei muito verde mar, tá escuro, tudo bem. Lava o pincel, limpa, volta no verde bebê e vai suavizando aquele local que porventura você acha que está forte demais, escuro demais. A gente faz isso, vão para a segunda sombra, que é a cor telha. Todas as tonalidades são cores novas no mercado e que ajuda a gente fazer trabalhos novos, novas tonalidades, com uma nova cara. Quando eu vou para a segunda, a regra é simples. Quanto mais você aumenta a tonalidade, mais você diminui a quantidade de tinta no pincel. Isso é uma regra que eu utilizo no momento que eu estou pintando. Por quê? Se eu não tomar cuidado, essa cor telha cobre facilmente a primeira sombra, que é o tijolo, e cobre facilmente a cor base, que é o amarelo gema. Então, é simples, diminui a quantidade no pincel. Um pouquinho de tinta é o suficiente, porque no tecido nós não temos como remover o excesso, mas eu posso acrescentar gradativamente caso não esteja do jeito que eu quero. Então eu posso acrescentar, mas eu não posso retirar a tinta. Então assim, eu acho que não ficou tão legal, eu quero que fique um pouquinho mais escuro. Não tem problema. Vai acrescentando, dosando aos poucos. Sentiu que o pincel está carregado, limpa e volta ao trabalho. Vou colocar um pouco aqui também, olha, para trazer esse movimento da pétala. Vou deixar secando um pouquinho e vou voltar com um pincel menor, um tamanho 8. Sempre procure hidratar o pincel para que a água entre dentro da virola, para o seu pincel não espanar, não abrir. Muitas vezes acontece com o pincel porque o aluno não tem o trabalho de hidratar o pincel primeiro. Então é importante deixar o pincel um pouquinho lá de molho, né, ou façam movimentos de vai e vem na água, para que a água suba para essa virola e impeça a tinta subir para esta parte, ok? Peguei um pincel número 8, da referência 454, e eu vou voltar lá na folha, ó, porque olha que beleza, olha, vocês estão vendo em tempo real, já praticamente secou. Então, eu vou agora acentuar a sombra com o cinza ônix.
Não vou colocar em tudo, uma lateral. Nesta sobreposição da pétala da flor em cima da folha. Movimento circular para suavizar. Carregou, eu lavo. Vou pegar tinta somente de um lado, ó, observem que o outro lado está limpo. Vou deixar essa tinta para cima para marcar esse meio. Olha, um pincel grande, mas que eu consigo dessa forma fazer um traço fino. Da mesma forma eu fiz esta folha e esta folha, tá? Às vezes quando seca eu vou vendo a necessidade de retocar uma sombra ou acentuar a luz. E aí você volta com pouquinha tinta no pincel. Olha, quando eu retoco, eu consigo acentuar as tonalidades. E é pouquinho, viu, pessoal? Não precisa aquela mesma quantidade de tinta inicialmente. Vou lavar, porque agora eu vou voltar aqui na flor com a cor telha e vou marcar o meio dessa flor, ó. Da mesma forma, tinta só de um lado do pincel e o outro lado está limpo. Então, a parte limpa vai ficar para baixo e a tinta para cima. Assim, eu consigo ter controle sobre o pressionamento da mão para a quantidade de tinta que eu quero no trabalho. Faça isso em todas as pétalas. Se sentir que tá com excesso, passe o pincel em cima para suavizar. E eu vou marcar todos os lugares. Eu vou lavar, ó, porque aqui eu quero suavizar, ó. Se eu sentir que tá marcado, lembra que eu falei, eu volto na cor base e tiro a marca. Porque a cor base não vai cobrir, não cobrirá a sombra. Aqui, ó, passou um pouquinho, eu volto com o amarelo gema e tiro a parte que passou. Geralmente o lírio, ele tem um pouco de um esverdeado aqui próximo do miolo. Então, eu vou utilizar um pouco do verde mar em cima da tonalidade que eu já coloquei. E vou fazer uma mescla aqui, ó. Só para trazer um pouco desse verde para cá. O que eu acabei fazendo? Para separar ainda mais essas pétalas, eu vou utilizar um pouco da cor rústico. Mas agora é bem pouquinho mesmo, tá, pessoal? Olha só. Pouco. Porque essa cor pode cobrir as demais. Vou utilizar só nos cantinhos para separar ainda mais. Olha só, é tão pouco, mas é um pouco que faz diferença no trabalho. Isso vai te ajudando a realçar as cores, né? E trabalhar, definir melhor a luz e a sombra do trabalho. Quanto mais você capricha na luz e na sombra, mais bonito fica o seu trabalho, porque ele vai trazendo dimensão. Falo que dá a impressão do gordinho da flor, ou do que você estiver pintando. Agora, eu vou utilizar um pituá menor,
462, número 0. Pode ser o 00 também. E vou colocar luz com branco. Quando nós estamos fazendo isso, pessoal, tem que ter o cuidado de não colocar muito para que essa pintura não fique esbranquiçada. Então, eu pego a tinta, só que eu nunca posso vir direto para o trabalho. Eu vou expandir essa tinta na cerda, vou limpar, olha, tirar o excesso e aí eu vou pro trabalho. Como essa parte está seca, eu vou fazer aqui, ó. Olha, tão pouco eu consegui fazer 3 pétalas. Posso voltar aqui, pegar mais tinta. Sempre vou ter o cuidado de descarregar no papel ou no paninho. E uma coisa que eu observo quando as pessoas estão fazendo luz seca ou sombra seca, que é a mesma forma, só muda a tonalidade, é as pessoas deixarem pegar a luz em cima da sombra. Não pode. Procurem ter esse cuidado. Aqui eu não vou fazer agora, olha, porque tá úmido e aí não vai aparecer muito. Tá vendo? Olha, ele vai sujando o branco, ó. Por isso que a gente não faz enquanto tá úmido, e sim sobre a pintura seca, ok? Eu vou voltar agora com o pincelzinho número 8 e vou acentuar, olha, tinta também só de um lado do pincel, alguns lugares da minha flor, para que eu tenha um jogo de luz e sombra ainda mais intenso. Então, eu não vou fazer isso em todas as pétalas e nem volta da pétala toda. Em alguns lugares, olha, só para eu separar ainda mais uma pétala da outra. E esse branco eu só vou colocar nas pétalas que estão por cima, para dar um contraste, olha, ainda maior com a sombra que eu já coloquei. Quero dizer para vocês, olha, que o importante é você colocar no local certo. Não importa se você está colocando primeiro a luz e depois a sombra. Porque, olha, essa flor que eu coloquei a sombra já, olha, observem que está mais escura, mais acentuada. Já nessa eu não coloquei. Mas não tem problema, nada impede de que eu volte e faça essa sombra. Porque eu não invadi a sombra. Então, eu vou pegar o rústico de novo e eu posso escurecer esses cantinhos. Se eu sentir que tá muito seco, posso pegar um pouquinho do diluente junto à tinta, olha, só para você conseguir esfumar melhor. Às vezes na sua região é muito calor, então você pode usar um pouco do diluente no pincel com a tinta. Acentua a sombra. E aí você tem esse contraste. Aqui, ó, que está muito próximo, o amarelo de uma pétala com o outro, eu também posso ir e dar uma leve divisão aqui, ó, acentuando a luz para que ela suba. Falo que ela se desloca da outra. Pouquinha tinta, lembre-se que eu posso ir dosando. Agora, pessoal, após terminarmos de colocar o branco, a luz na nossa flor, nós vamos fazer os acabamentos, que são essas marcas que tem na pétala. Geralmente essa flor tem essas marcações em todas as pétalas. Para isso, vocês vão utilizar o pincel 222 da Condor, o liner, número 0. E toda vez que eu vou trabalhar com esse pincel, eu vou utilizar o Aquarela Silk Incolor para diluir a tinta, para que ela fique num ponto ideal para usar com esse pincel. Então, o que eu vou fazer? Vou utilizar a cor telha
Vou colocar aqui no meu recipiente, telha, e vou colocar umas 2, 3 gotas para diluir essa tinta, olha. Aí vocês vão diluir e eu vou mostrar para vocês o ponto exato da nossa diluição. Olha, ela está bem diluída, porém não pode pingar, olha. Esse é o segredo. Se não pingar, ela está no ponto exato. Se pingar, está aguada demais. Você deve voltar na tinta e colocar mais tinta aqui. E aí eu vou colocar esses pontinhos em todas as pétalas, olha. Então é sempre importante que eu faça a diluição dessa tinta com aquarela silk para usar os pincéis filetes ou liner. Geralmente os liners têm uma quantidade de cerdas maior do que o filete, olha. Isso vocês vão fazer em todas as pétalas. Só tomem cuidado porque não são bolinhas, tá, pessoal? São risquinhos, um tracejado e não é uma coisa uniforme. Então eu posso ter uns maiores, outros um pouco menor. Não tem problema, isso vai trazer mais naturalidade para o seu trabalho. Para finalizar na última pétala, nós vamos colocar os pistilos. Então essa é uma grande dica. Toda vez que eu vou utilizar o pincel liner, eu procuro sempre diluir a tinta. Pronto. Agora, para fazer o pistilo, eu vou utilizar a cor rústico. Mesma regra. Vou usar o liner, vou diluir a tinta. Porque se você não fizer isso, você tem uma consistência muito dura para o pincel. E aí você não consegue fazer traços finos. Por isso a diluição, olha. Olha, com uma única carga eu consigo fazer várias vezes, olha. Terminei, volto lá no telha e vou colocar uma vírgula em cima desses risquinhos, olha. Depois, vou lavar, que eu preciso do pincel limpo. Vou pegar um pouquinho do branco, uma gotinha do diluente, sempre importante diluir. E eu vou colocar uma luzinha em cima desses pontos de vírgula, olha. Também posso colocar aqui, ó. Observem que eu consigo fazer traços finos exatamente por estar diluído. Para finalizar, eu vou pegar um pincel chato novamente, o número 12. Vou pegar a minha cor rústico. Vou limpar, tirar o excesso. Sempre, ó. Vem aqui, tira esse excesso no paninho ou no papel. E vou fazer uma sombra. Essa sombra geralmente eu utilizo muito na pintura Calter, é o pincel em pé. Isso para poder destacar, deslocar o meu trabalho do tecido, ó. Então, eu faço como um contorno, vai dar uma sombra, que eu não posso ir direto, então sempre vou limpar, tirando o excesso. Eu posso até fazer essa divisão aqui, ó, nas pétalas. Olha, onde eu tenho sobreposição, olha, eu posso fazer essa sombra. E agora o grão final,
nós vamos fazer a gota, que é uma coisa que as pessoas sempre me perguntam. Então, eu estou utilizando o pincel número 8. Olha o importante aqui, ó, pegar só numa lateral. Eu vou fazer um U e vou em cima desse U e fecho por dentro, olha. Vamos novamente. É pouquinha tinta, tá, pessoal? Pouquinha mesmo. Pouquinha tinta. Vou fazer aqui, olha. O U. E vem em cima e fecho. Agora eu vou fazer sem uma dúvida, sempre as pessoas me perguntam qual o tom que eu devo utilizar. Aonde você vai colocar a gota, sempre use a cor mais escura do local que você vai colocar. Então aqui eu usei o cinza ônix. Aqui o tom mais escuro é o telha. Então eu vou pegar um pouquinho do telha. Ó, faz um U e fecha em cima, ó. Faço um U, fecho em cima. Sempre suavizando. Vou lavar o pincel. E eu vou utilizar o branco agora, ó. Também pouquinho branco. Pegou muito, tira o excesso. Eu vou colocar na parte de dentro, embaixo na gota, olha. Isso é para trazer luz para nossa gota. Olha, na verdade, quando eu faço aquele U, eu já tenho o local exato aonde colocar o branco, olha. E para finalizar, eu coloco o brilho da gota na parte superior. O nosso trabalho está pronto. Esse trabalho é uma sugestão, vocês podem usar todas essas dicas em uma outra pintura. Vocês podem mudar as tonalidades, porque tem um lírio branco, tem um rosado também, mas a forma de pintar é a mesma. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso e eu espero vê-los logo numa nova aula. Obrigado a todos.